Olá, eu sou a Caroline Batista, eu sou especialista em autoliderança, coach, palestrante e eu acredito que todos nós somos líderes e que liderança, aliás, nós precisamos parar de pensar liderança somente quando eu estou diante de um cargo de gestão, quando eu recebi uma promoção. Tenho que parar de olhar a liderança com terno e gravata e das 8 às 6 e somente lá no meu trabalho. Eu entendo que autoliderança, sim, é a base para o desenvolvimento de pessoas mais autoconfiantes, autônomas, autorresponsáveis, né? Para quê? Para que elas possam melhorar os seus resultados, não só na vida pessoal e em família, como também na vida profissional e principalmente na vida em sociedade como um todo. Então, todos nós somos líderes. E é sobre isso, na verdade, que eu quero falar hoje nesse vídeo aqui no YouTube. Eu tenho visto muita bibliografia a respeito de autoliderança, normalmente bibliografia estrangeira, brasileira eu quase não tenho achado nada, e além disso eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas me perguntando como é que faz para desenvolver a autoliderança, ou que estão com algum problema numa determinada área, e como fazem para resolver isso através da autoliderança, através da metodologia de autoliderança. O que é autoliderança, né? Como é que a gente pensa sobre isso? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, eu faço duas perguntas básicas, né? Para você saber se você precisa ou não desenvolver a autoliderança. Então, a primeira pergunta é o seguinte, você quer mais da sua vida? Quando eu digo você quer mais, você quer mais dinheiro, você quer mais bens materiais? Não, não é isso. Também é isso, né? Que é bom, todo mundo gosta. Mas assim, você espera mais da sua vida? A sua rotina é cansada, é mesmice, muitas vezes é frustrante. Você fica pensando, poxa, será que a minha vida vai ser uma repetição do que eu vivo hoje? E só com alguns desafiozinhos a mais, algumas mudanças a mais, mas só isso, acabou, né? Não preciso esperar mais nada até morrer. Ou ainda, né, você quer ter a capacidade de ter um objetivo, de ter um sonho e ir atrás desse sonho, desse objetivo, concretizá-lo independente dos desafios e dos obstáculos? Se você, quando eu perguntei isso, respondeu sim, Carol, é isso que eu quero, então, sem dúvida alguma, de olhos fechados, eu digo que você precisa desenvolver a autoliderança. E por que você precisa desenvolver a autoliderança? Porque autoliderança é a capacidade que nós temos de ir atrás de um objetivo e realizá-lo independente dos nossos desafios. Por quê? Porque você, em autoliderança, desenvolve 3 áreas. A primeira delas é você realmente entende quem você é, não quem você pensa. Todos nós pensamos que somos uma pessoa e na verdade somos outra totalmente diferente. Então quem você é, o que você pensa e o que você sente, né? Então a partir do desenvolvimento dessas 3 áreas, né, de você na verdade tomar consciência sobre o que você está pensando verdadeiramente, né, não com base em interpretações de terceiros, e o que você está sentindo diante daquele momento, não a partir de uma cultura do ego, né, do que eu só penso em mim, no meu umbigo, mas de uma forma livre de interpretações, de entendimento realmente, né, de quem você você passa a desenvolver uma série de outras competências para poder sim ir atrás, não só dos seus objetivos, mas muitas vezes do objetivo que você tem dentro de uma empresa ou até mesmo de um objetivo pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que para ser um autolíder, né, para desenvolver a autoliderança, você não precisa estar dentro de uma empresa, né? Você não precisa estar tendo um cargo, né, antes do seu nome. Você não precisa necessariamente só pensar em liderança quando você tiver um cargo. Não, você pode começar sendo líder agora, porque certamente você deve ter uma equipe, seja sua equipe de amigos, seja sua equipe de família, sua esposa ou seu esposo, ou namorado, namorada, ou os filhos. São equipes que precisam de autolíderes, né? Para conduzi-las, para desenvolvê-las e assim por diante. Então, é importante deixar claro isso. Então, é só você pensar assim, bom, tá, Carol, e como é que a liderança funciona? Se você pensar diante dos desafios e dos problemas cotidianos que eu e você temos, você não precisa achar uma solução para isso?
sim, você precisa tirar o foco do negativo ou daquela carga, né, pesada que muitas vezes os problemas vêm e que nos tiram a motivação, nos tiram a vontade e a atitude. Muitas vezes a gente fica preso na zona de conforto para poder achar uma solução, para poder aguçar a criatividade, para poder ser mais motivado. Sim, correto? Você precisa tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, ok? Você muitas vezes não precisa, às vezes está envolvido num grande projeto, tá certo? E você precisa sacar, entrar num fluxo de alta performance, sair de um momento distraído ou num momento muito agitado, muito ansioso e focar em performar para o desenvolvimento de um projeto, uma apresentação para cliente, ou muitas vezes você está já acabado, você tem filhos pequenos que com toda a energia e você precisa chegar e dar atenção, você precisa entrar num estágio de alta performance, correto? Sim, né? Você, por exemplo, em termos de comunicação, né? Muitas vezes eu não só na fala, nos diálogos, né, com namorado, namorada, esposo, esposa, você precisa ter noção sobre autoliderança para que esse relacionamento possa continuar evoluindo, né? Quanto na empresa, né? Às vezes o gestor chega, diz alguma coisa, um colega fala alguma coisa, você já interpreta diferente, bom, já fechou o tempo, né? Já deu problema na comunicação, já deu ruído nessa comunicação. E eu vou rapidamente vou compartilhar com você uma história que aconteceu comigo, né? Então ontem, super recente, ontem o meu marido, ele trabalhou o dia todo, está envolvido num grande projeto, já tinha me dito e nós somos muito tranquilos quanto a essa questão. Ao longo do domingo, ele saiu às 9 da manhã, chegou às 10 da noite. Ao longo do domingo eu também aproveitei para trabalhar, mas chegou uma hora que eu já não tinha mais nada para fazer, eu já tinha feito tudo que eu tinha programado, isso no menos 7 da noite. Isso começou a me dar uma irritação muito grande, porque ele ainda não havia chegado. E eu não tinha mais nada para fazer. E eu tava lá sozinha, só eu e os meus cachorros. Quando ele chegou às 10 da noite, eu queria esganar ele, eu tava extremamente irritada, ou seja, eu transferi, na verdade, uma irritação que era minha para ele. Quando ele chegou e ele já me olhou e disse assim, o que tu tem? Quando ele falou isso, eu já ia pronta para soltar, na verdade, todo o verbo, né, de poxa vida, você me deixou o domingo, não sei o quê. Quando eu me dei conta disso, que eu tava dando uma de vítima, que o meu ego tava falando mais alto porque eu não fiz nada porque eu não quis, porque eu não me programei, né, porque ele me disse que ia trabalhar, eu poderia ter terminado de trabalhar e ter ido tomar um chimarrão, ir na praça com os meus cachorros, fazer qualquer coisa. Eu não fiz porque eu não quis, né. Foi uma escolha que eu fiz, então eu não poderia tá terceirizando essa culpa para ele. Quando eu me dei conta disso, eu nem comecei, né? E quando eu vi, percebi isso, eu disse, não, só um pouquinho, isso sou eu, não é ele. Então eu vou aproveitar essas 2 horas que eu tenho ainda no domingo, a gente vai ver um filme, vai jantar, vai fazer alguma coisa, enfim, eu vou aproveitar para ficar com ele, porque afinal de contas ele já trabalhou o dia todo. Quantas vezes nós nos damos conta de que aquilo que eu sinto é meu e não é do outro. E eu tô terceirizando a culpa daquele sentimento. Primeiro, quantas vezes eu me dou conta do que eu sinto? Né? Qual é a emoção e o que está por trás? Puxa, eu estava irritada porque eu me senti sozinha. Ok, mas eu me senti sozinha. Ele tem culpa? Não, não tem culpa. Então eu não tenho que me vitimizar e terceirizar isso. E isso só é possível porque, além de eu entender, de eu saber quem eu sou, de eu saber o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo, eu também desenvolvi a liderança e coloquei ela em prática naquele momento. Então eu estava consciente para isso naquele momento. E isso evitou, talvez, da gente discutir, talvez de terminar o domingo tenso, começar uma segunda-feira complicada. E tá tudo bem. Então isso é um exemplo simples de como você pode utilizar a autoliderança não só no seu ambiente profissional, como também no seu ambiente pessoal. Na verdade não é algo excludente ou A ou B, na verdade é algo que vai fazer com que você realmente possa ser mais autoconfiante, mais autorresponsável e autônomo para poder seguir rumo aos seus objetivos e encontrar realização e sucesso pessoal, tá certo? Então ninguém chega lá sozinho, tá bom? Quem chegou fez alguma coisa errada. Nós precisamos sim, como autolíderes, trazer as pessoas diante desse caminho onde a gente escolhe dentro desse objetivo para que elas possam também se engajando em prol dessa solução para chegarmos juntos.
né? Cada vez mais é isso que vai fazer sentido, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente pessoal. Então, esse foi o vídeo da segunda-feira, essa dica da segunda-feira para você começar já a pensar um pouquinho como é que você vai colocar em prática a autoliderança ao longo dessa semana, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos meus vídeos, acha o tema de autoliderança interessante, clica aqui que gostou, que é a forma que eu sei que eu tô no caminho certo, que você tá gostando dos meus vídeos, tá certo? E aqui em algum lugar desse vídeo vai ter um link para você assinar o meu canal, assim toda vez que eu postar alguma coisa você vai receber em primeira mão e já vai poder dar uma olhadinha rápida e saber qual é o tema, tá certo? Então, segunda-feira tem mais vídeo aqui falando um pouco sobre como a autoliderança pode ajudar você a acessar a alta performance e trilhar um caminho de realização pessoal e sucesso profissional. O sucesso exige mais, então vamos juntos desenvolver a autoliderança. Tchau!